Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o nosso programa, o nosso momento juntos, a nossa tarde juntos e o restante aí do seu dia, né? Bem, gente, hoje é quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa e desta vez nós vamos aprender a cuidar das plantas coloridas. Será que os cuidados são diferentes? Vamos descobrir juntos. Além disso, tem bate-papo sobre os fitoterápicos que rejuvenescem e desinflamam. Se você tem alguma dúvida sobre um desses dois temas, você já pode mandar sua pergunta pra gente, que as nossas convidadas vão responder ao vivo aqui no nosso programa ainda hoje. Nosso WhatsApp é o DDD 11, número 33375886, como está aparecendo aí na sua tela. Eu sempre lembro que você também pode assistir o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente já começa falando de planta. Vocês estão vendo aí, né, que eu tô aqui já toda rodeada pelas lindas plantas que a nossa convidada trouxe. Mas antes de apresentá-la, roda a vinheta do nosso jardim. Leda Maria Welter, florista empresária. Essa é a nossa convidada de hoje. Muito prazer. Tudo bem, Leda? Tudo bom. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Bora falar de flores ali. Aliás, a gente vai falar de flores também, mas nosso tema principal aqui são as plantas coloridas, não é isso? De área interna. Que o grande problema de todo mundo é saber quais são as plantas que são de área interna e externa. Tá. Eu foquei hoje em trazer 3 plantas de área interna, que são coloridas, que como a gente está indo para uma data festiva, não precisa de flores para ficarem lindas. Eu trouxe são marantas, são calateias. Elas têm folhas coloridas, que é o foco, né? Que todo mundo busca mais cores, né? Eu vou trazer essa um pouquinho mais pra cá, pra gente poder mostrar bem. Como que é o nome dessa, desculpa? Essa aqui são calateias. Essa aqui é calateias. Isso, conhecidas também como marantas. Elas são nativas, elas precisam de água, bastante água, e não pode pegar sol. Essas são de área interna mesmo. Tá. Essa daqui é uma begônia. Ela é uma begônia, ela chama begônia mari, ela dá flor e ela pode pegar tanto área, muita claridade, ou também sol. Ela pega sol também, ela pode ficar no sol. E pode ficar na sombra? Sol, claridade, todas as plantas são de claridade. Tá. Nenhuma delas pode ficar na escuridão. Então, assim, nenhuma planta sobrevive, é uma área muito escura. Então, precisa ter uma iluminação, mesmo que seja artificial, mas a iluminação precisa ter para fazer a fotossíntese, sempre. Mas pode ficar ali na janela de casa? Pode sim. Aí já resolve. Isso. E o grande problema dos meus clientes da loja e tudo mais, é sempre o grande problema quando a planta começa a amarelar. Todo mundo esquece de olhar a base do vaso. Quando você vai molhando, você vai regando a planta, a terra automaticamente vai consumindo porque ela vai sair pelos furos que tem embaixo. É sempre muito importante olhar a terra, se o vaso está coberto de terra, porque a planta sofre com a falta de nutrientes e adubação de vez em quando. A gente vai falando sobre elas tranquilamente até o final aqui do nosso encontro, Leda. Tá. São muitas dicas que você pode trazer aqui para os nossos telespectadores. Mas só para a gente entender, a gente trouxe esse tema, né? Cuidados com as plantas coloridas. Sim. É diferente dos cuidados das plantas verdes? Sim, as plantas coloridas, elas precisam de luminosidade. As plantas de folhas mais verdes, elas precisam de uma fotossíntese diferente. Sempre a ideia é que quanto mais escura a folha, mais claridade a planta precisa. Então, depende das pendentes ou de chão, de qualquer planta, tem a quantidade de plantas que não podem pegar sol, que normalmente ficam na base de árvores grandes ou ficam na sombra, mesmo em mata fechada e tudo mais. Mas o cuidado é sempre o mesmo. Você precisa sempre olhar. Quando você transfere para um recipiente, para um vaso, ou o que for, a ideia sempre é que você cuidar, o que você precisa fazer? Cuidar a terra, regar e adubar. As pessoas
na maioria das vezes esquecem, né, de que a planta dentro do vaso, ela não tem onde buscar o nutriente dela. Que ela precisa de, eu só vou colocar água e só precisa disso. Não, a planta precisa de alimento. Tá que a terra vai consumindo, ela vai, a água vai tirando o nutriente dela. Leda, a gente vai falar mais sobre os cuidados com as plantas, mas, gente, a Leda, ela veio até aqui hoje para falar sobre as plantas coloridas, mas também para falar sobre uma celebração muito importante que temos aí na próxima semana, que é o Dia das Mães, sempre celebrado no segundo domingo de maio. Vai acontecer na semana que vem, no dia 11 de maio, mas a Leda já aproveitando, né, ela falou assim, olha, gente, planta e flores são excelentes presentes para o Dia das Mães. Mas aí eu pensei, né? Será que qualquer planta? Será que qualquer flor? Flores têm significados. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, Leda, eu vou chamar algumas telas que a gente tem para falar justamente do significado das flores. Para você que está em casa pensando em dar flores para sua mãe, já começar a pensar sobre isso, né? Deixa eu ver que flor que eu dou para minha mãe, que planta que eu dou para minha mãe. Sobre as flores, a gente tem os significados. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar a primeira tela aí no ar para a gente trazer, então, esses significados. Olha que legal, gente. A margarida significa pureza, alegria e amor verdadeiro. Gente, não tem como não querer, né? Oferecer esse tipo de significado para as nossas mães, né? Pureza, alegria, amor verdadeiro. Vamos à próxima tela? Olha lá, a rosa. Rosa significa beleza, ternura, harmonia e amor. Próxima tela. O lírio significa pureza, paz e felicidade. Agora a gente tem o girassol. O girassol representa vitalidade e não poderia ser diferente, né? Amarelão, assim, só de olhar a gente já sente aquela energia. A gente tem também a petúnia, que significa sabedoria e força. E a tulipa, por ser a primeira flor a nascer na primavera, ela simboliza renascimento. É isso mesmo, Leda? É a primeira que nasce na primavera? Sempre, a tulipa é sempre porque ela vem da época do frio. Ela é uma planta que vem do frio, por isso que a gente no Brasil não consegue manter bastante ela viva. Porque ela é uma flor originária de região muito fria. E ela se trabalha com o bulbo dela. Você tira o bulbo do vaso e você guarda ele conservado e depois você replanta ela de novo. Aí ela floresce, por isso que ela é uma primeira flor que nasce sempre. Por causa do frio, porque a gente sai do inverno para a primavera, né? É isso aí. Então, daqui a pouco a gente continua falando sobre os cuidados com as plantas coloridas. Bora falar então desse presente para o Dia das Mães? Bora lá. Que eu acredito que muita gente em casa ficou curioso, né? Já pensando, que flor que eu vou dar para minha mãe, que buquê que eu vou oferecer para minha mãe. E a Leda trouxe uma opção de arranjo aqui, que é a coisa mais linda. Sim. Eu vou levar ele aí para o seu lado, Leda, Tá para você poder explicar para a gente como é que esse arranjo foi montado, o que a gente tem aqui. Eu trouxe aqui o significado das flores, mas se a gente misturar tudo, coloca todos os significados ali dentro, não é? Sim. Já é uma possibilidade. A Blumifee, ela foca em flores mais duradouras. Legal. E aí, nesse buquê aqui, eu foquei mais em planta tropical, que é a planta mais duradoura. Tem a mistura da planta de jardim, assim, normal, né? Como é que fala? Flores do campo, perdão. Flor do campo. São lindas. Isso. Aí a gérbera, a astromélia, ela é flor do campo, e o lírio e as helicônias são flores tropicais. Aí a montagem sempre é direcionada para mais duradouras. Porque as flores, elas têm um significado muito... Quando você dá flor de presente, você tem uma dedicação a isso. E aí eu monto sempre nessa proposta de duradouro. E aí a ideia aqui é de coloração, né? Que é o amarelo e o laranja, são flores, são cores mais de sequência, né?
E os perfumes, né? De todas as flores também. É muito gostoso. Com certeza. Na hora de montar um arranjo como esse, o que você pensa? O que eu penso? Eu penso na composição de flores, na composição das cores, principalmente das cores. Não é simplesmente você chegar e dizer, eu vou juntar flores. Não, você tem que se concentrar, você tem que pensar. A maioria das vezes, quando eu monto um buquê direcionado para alguém que faz o pedido, eu olho a pessoa aqui, a imagem da pessoa, e em cima disso eu monto o buquê. Já direcionada. É nascimento de um bebezinho ou de uma criança. Vai umas flores mais delicadas. É sempre em função para que fim que vão as flores, sempre. Aí tem lugares assim, eu preciso de um buquê para um restaurante, não pode ter cheiro. Maternidade, não pode ter cheiro. E tudo que foi em relação à comida e lugares fechados, a gente não bota cheiros nas flores. Então existem lírios e tudo mais, esses lírios aqui, existe ele com perfume e sem perfume. Então depende para onde que vai, eu uso as opções, né, de perfume e sem perfume. Entendi. Na hora de escolher um presente para o Dia das Mães, uma planta ou um arranjo como esse? Eu tenho as duas opções sempre. Quando a mãe gosta de plantas, sempre vai a planta. Tá. Vai muita flor também, bastante. Mas o foco, assim, o que mais sai na loja mesmo é planta. Tá. Por elas serem folhas coloridas. Então é o que mais é procurado. Begônia. Begônia é uma planta bem da casa da vovó já, entendeu? Então todo mundo gosta de dar begônia de presente para o Dia das Mães. Porque ela tem, além da planta colorida, ela tem a flor. E a flor da begônia ela é comestível. Você pode colocar em salada, você pode pegar e pode comer, sem medo algum. Ou seja, também o pet pode consumir ali, né? Porque tem essa questão, né? Muita gente tem pet em casa e fala, poxa, não sei que tipo de planta eu posso ter. Quais você recomenda além da begônia? Então, além da begônia, essa aqui é 100%. É o que mais, quem tem pets em casa, é o que mais procura. São as marantas. Marantas e peperômias são as plantas mais recomendadas para quem tem pets em casa. Que são as 100%. Não tem problema nenhum. Nenhum. Tá. As outras eu sempre oriento a buscar informação com o veterinário que cuida do seu pet. Porque ele vai indicar aquelas que podem e aquelas que não podem, porque eu não tenho especialidade nisso, então eu sempre digo, conversa com o veterinário primeiro. Olha, muita gente ganha flor, muita gente gosta de ganhar flor, mas sempre fica aquela dúvida, né? Ai, poxa, né? Ganhei flor, vai durar uma semana aqui na minha casa, 3 dias, 4 dias e olhe lá, né? Então, sempre tem aquelas dicas para que as flores durem mais. No caso, você já trouxe um arranjo de flores que já duram mais. Sim. Normalmente, quanto tempo, Leda? As flores que desidratam na minha loja, elas duram entre 9 meses, 1 ano e pouquinho. As desidratadas? Sim. Essa daqui dura o quê? 2 semanas. Essa dura 2 semanas? Sim. Se você trocar a água dela, de preferência água filtrada, que não tenha cloro. E quando estiver muito calor, colocar uma pedrinha de gelo na água. É o que eu sempre oriento a fazer. Porque o calor do ambiente e tudo mais faz com que a água esquente dentro do vaso, porque fica fechado, né? Troca a água, mas precisa lavar o vaso? De preferência, sim. Sempre, sempre. É muito importante, porque ele cria limo. Por mais que seja água filtrada, tudo mais cria limo no vaso. Então, quanto mais higienizado, mais limpo o vaso, melhor. Para ter essa durabilidade de pelo menos 2 semanas, nesse caso, né? Dessas espécies. Isso, e cortar sempre o talo. E sempre na diagonal. Por que na diagonal? Porque quando você coloca a flor, a haste dentro da água, ela tem como oxigenar. Porque ela não fica estagnada no fundo, sabe? Tá. Então, sempre na diagonal. Quando você cortar para fazer a manutenção, corte na diagonal, porque ela faz a oxigenação da haste. Tá. E aí, além disso, se cair alguma folhinha ali dentro, uma pétala... É sempre bom tirar bastante as folhas do caule. Tudo que for dentro do vaso não pode ter folhas. Então, por isso que a gente tira todas as folhas dos caules das flores. Você vai deixar a flor sem folha. É necessário. Por quê? Porque a folha cai e apodrece a água. Então, mais rápido do que o normal. É importante, né, gente? A gente falar aqui dos cuidados com as flores, agora que já está chegando aí o Dia das Mães, justamente porque nessa data muitas mães ganham flores, ganham arranjos, ganham as plantas também, mas as flores são as queridinhas, né? Sempre. Dos presentes das datas comemorativas. Então é importante a gente lembrar aqui como cuidar
para durar mais tempo, né? Sim. Porque quem não gosta, gente, de ter uma casa bem colorida, de ter uma casa toda florida. Inclusive, você tem um negócio que eu achei muito interessante, que é a assinatura de flores. Sim. Desenvolver a assinatura de flores. Eu vou elaborar assinatura de flores de quê? Um exótico, um tropical e um comum. O que seria um exótico, um tropical e um comum? Só para eu entender a diferença. O exótico são flores que são específicas, que raramente você tem no dia a dia nas floriculturas. São flores que você tem que buscar especificamente em alguns lugares. Como por exemplo? Tulipa é uma delas. Aí tem a semente de papoula, tem várias flores que tem um período que existem dela, que a gente tem delas, e tem a maior parte do ano a gente não tem delas. Então, aí eu busco, nesse período, assim, fazer uns buquês que são bem diferentes. Aí tem a coloração das flores também, por exemplo, antúrio, tem um antúrio verde, que é todo verde, que é muito bonito. Então, são períodos que são diferentes. Esse é o exótico. Eu não trouxe dele ainda para cá. Mas o tropical é aquelas flores, por exemplo, helicônia, rusgos, e tem várias outras flores que a gente pode colocar como tropical. E elas duram muito tempo, porque são flores que são do nosso jardim. Aí são mais fáceis de você manter e é uma coloração mais forte também. E aí tem o comum, que é o lírio, astromélia, lisianto e tudo mais, é um colorido comum. Mais focado pro dia a dia, que dura umas 2 semanas, mais ou menos. E aí a pessoa recebe, no caso? Sim, recebe, faz a assinatura. Uma por semana ou vem tudo junto? Não. É assim, a ideia é de quinzenal. Quinzenal. Que as flores tenham mais durabilidade. Então, por isso e a casa da pessoa ali, ou o escritório, fique sempre colorido? Sempre colorido. A ideia é essa, de ficar sempre com flores. É muito bacana, né? Agora, gente, a Leda, ela trouxe uma opção aqui pra gente, uma opção de presente pro Dia das Mães, que é esse buquê aqui. Olha que lindo, gente. Um buquê maravilhoso. Eu achei bem diferente o jeito, inclusive, que você montou o buquê, com esse tipo de papel aqui, mas amarrado num tecido, né? Sim. Ficou bem rústico, achei bem bonito. E olha, gente, as flores são lindas e são desidratadas. São desidratadas. Eu nunca vi vendendo assim na floricultura. Não tem. As floriculturas normalmente não vendem desidratada. Você é diferenciada, hein, Leda? Precisa. Em São Paulo você precisa inovar e ser diferente. Aí. E olha, gente, eu vou levantar aqui para vocês verem. Ó, amarrado com um tecido, combinando aqui, ó, com esse papel que ela embrulhou. Achei muito bonito, bem diferente. É um arranjo que sai bastante lá na tua loja? Muito mesmo. A procura dele é muito grande. Porque tem essa coloração, que é o mais natural, né? Que não é tão colorido. E aí o papel, eu só uso papel de seda e craft, não uso nada de celofane, nada de plástico na minha loja. E a amarração, eu sempre amarro com palha de milho, e aí tenho parceria com algumas estilistas que elas me entregam os retalhos. E aí você passou a amarrar com os retalhos? Isso, exatamente, que fica uma coisa bonita, fica mais sofisticada um pouquinho, e também a parte de ser a reutilização das coisas. E agrega valor, né? Com certeza. Essa diferença, né, que você traz. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas flores desidratadas, Leda. Então, as flores desidratadas, nem todas elas a gente consegue desidratar naturalmente. O que eu faço? Eu não uso química para secagem. Eu pego a flor, ela chega na loja, eu penduro elas de cabeça para baixo. Tem o lugar que eu seco elas. Então, não usa química. O que você precisa fazer é saber a hora certa de colocá-las para secar. Porque, às vezes, a flor está muito aberta, ela desmonta na hora de você colocar para secar. Mas, nesse caso aí, todas elas são flores mais comuns. Quais são essas flores? Vamos lá, vou te pegar aqui, licença. Pegue e mostre. Aqui. A gente tem aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho eucalipto, que é a grande procura na loja, porque o eucalipto ajuda na respiração de tudo, né? Eu tenho limone, eu tenho mirtilo. Mirtilo não, limão, esqueci o nome. Só mostra novamente pra gente. O eucalipto. Eucalipto, limone. Limone são essas bem pequenininhas? Isso, essas branquinhas aqui. Vira assim, ó, pra gente mostrar aqui pra câmera. Isso. Aí, esse aqui é o limone. Aí aqui tem o trigo. Olha que bonito. Aqui tem o rabo de gato, né? Aqui temos também, aqui dentro tem perpétua.
E o rabo de coelho também temos aqui. Esses são os nomes do comum, no dia a dia, né? Mas a coloração é feita com aquarela. Essas aqui são aquareladas. Mas o restante tudo é cru. Tudo é sem coloração nenhuma. Aí a gente monta os buquês e deixa dessa forma aqui e dura um ano, mais ou menos. Se você não colocar num lugar que pega muito sol, nem em lugar muito úmido. E não tem que ter cuidado nenhum, não, só colocar no só vaso, colocar no vaso, e exatamente, deixar. exatamente. Não é? E são folhas lindas, né? Flores lindas, folhas lindas. E tem coloração legal também, né? Com certeza. E você falou que tem um momento certo de colocar para secar. É segredo ou pode contar pra gente? Não, não existe. É só você observar. Não existe segredo, não. O que acontece? Você tem que olhar a flor, porque, por exemplo, uma rosa. Você seca uma rosa. Você não pode... a rosa vai abrir toda e eu vou colocá-la para secar, desidratar. Não, ela vai desmontar inteira. Você olha para... No dia a dia você vai aprendendo, como na floricultura, né? Você observa e aí você olha, isso aqui eu já preciso de tirar para secar. Não dá mais para deixar... Qualidade de venda também tem isso. Aí eu tiro da loja e coloco para secar. Penduro ela, amarro elas num sisal e deixo secando. Então você não desperdiça flor nenhuma, é isso, né? As que dá para secar, por exemplo, o lírio não seca. Esse aqui não seca, a astromélia não seca. São flores, algumas não secam naturalmente. Mas a maior parte ali, se não vendeu, você vê que vai passar do ponto, coloca para secar. E aí há quanto tempo secando, mais ou menos? Ou depende? Depende do clima, porque como a gente não usa nada de química, que eu já falei, né? Às vezes, se o tempo estiver muito úmido, vai 2, 3 semanas. Se o tempo estiver seco e tudo mais, aí vai 1 semana no máximo. E em que ambiente? Ambiente não sol, não área muito aberta, uma área mais fechada, mas com arzinho circulando, sabe? E aí você falou que essa, por exemplo, não dá para secar naturalmente, mas artificialmente sim. Sim, se você usar química, você seca. Qualquer uma das flores. E aí você faz isso também ou não? Não, eu só uso sem química tudo. Sempre sem química. Mas é muito bacana e é um trabalho muito bacana, né? Esse que você faz. Achei lindo demais esse arranjo. Fica essa dica. Que outras dicas, assim, de flores para arranjos mais duradouros para o Dia das Mães você daria aqui para o nosso público? É sempre buscar mais as flores tropicais, que são as flores que a gente são nossas, brasileiras, que eu sempre falo, que a gente tem bastante. São flores que tem no jardim, da casa da avó, da casa da mãe. Então, busca focar nessa qualidade de flores para ser mais duradouras. Flores que tem pouco... A textura também. Se você pegar a textura do lírio, ele é um pouco mais molinho. Então, quanto mais rígida a flor for, mais duradoura ela é. E com relação às cores, hein, Leda? Você falou que, por exemplo, nesse arranjo, você trouxe aí amarelo, o laranja, tem um pouco de vermelho ali, mas tudo se complementa, né? Sim. Se a pessoa for fazer um outro tipo de arranjo, com rosa, por exemplo, com tons de rosa, o que você recomenda? Então, eu fiz na loja hoje de manhã que eu ia trazer para cá, mas aí acabou saindo. Aí é rosa, eu uso bastante. Ainda bem, né, que saiu, graças a Deus, sempre bom. Eu uso bastante lírio na loja. A minha loja é conhecida por lírios. É uma referência de lírio. Então, tem o lírio dobrado, que não tem esse pistilo marrom, e tem o lírio comum, que a gente fala de comum. Tem os lírios que não tem essa partezinha marrom aqui. Tá? E aí é muito procurado para fazer, porque dá volume ao buquê. Bastante. Então, é rosa, amarelo, branco, laranja. Você misturar elas também, elas ficam super bonitas, os buquês. Ficam muito lindos. A diversidade de cores. Porque eu sempre falo que a primavera, são cores, né? Então, a gente faz o leque de cores misturado e fica super bonito. Mas agora a gente não está mais na primavera, né? Tem as plantas e as flores que são destaque agora desse período, dessa estação agora, final de outono. O que a gente encontra mais? O que mais você encontra são, por ser Dia das Mães também, né? Eles focam bastante em lisianto, margarida, gérbera, a planta em si, e girassol também, tem bastante. Mas são flores que têm uma durabilidade pequena. São flores que têm um caule poroso. Então, elas duram muito pouco, então muitas vezes as pessoas optam em ter a planta mesmo, do que o buquê da flor em si, né? Agora, por que presentear com flor nessa data, Leda? Porque flor sempre traz uma coisa mais afetiva. A flor traz o carinho, a flor traz o amor, a flor da dedicação. Eu acho assim que flor, nada substitui uma flor. Não existe nada que substitua um carinho de você dar uma flor só.
para a pessoa. Então, assim, é um gesto, para mim, é um gesto de carinho e amor, receber flores. Olha que legal, muito bacana, viu? Bem, eu quero continuar conversando com você sobre as plantas, né? Cuidados com as plantas. Eu convidei você que está em casa a mandar perguntas pra gente, né? Perguntas que você tem aí relacionadas às plantas que você tem na sua casa ou até mesmo às flores que você tem na sua casa. Quer saber sobre os cuidados com essas plantas, com essas flores? Você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. A gente vai para um intervalo, quando a gente voltar, a gente já vai responder todas as perguntas. Então, o nosso WhatsApp é DDD 11 número 33375886. 33375886, o número está aparecendo aí na sua tela, para que você possa interagir e participar aqui do nosso programa. O programa é nosso, eu sempre digo, né? Então já manda a sua pergunta pra gente, que a Leda vai nos ajudar, né? Vai nos responder aqui essas perguntas. A gente já pode ir pro intervalo agora, produção? Daqui a pouquinho a gente segue pro intervalo? Então eu já vou pedir para você ir falando aqui sobre os cuidados com as plantas, enquanto o pessoal vai mandando as suas perguntas. Você já falou, né? Geralmente cuidado com a planta colorida é esse, aquele. Mas eu vou pedir para você falar especificamente sobre cada uma das plantas que você trouxe. Pode ser? Sim, são 2 tipos de plantas. Vamos lá. Vamos lá. Novamente, o nome desta? É calateia. Gente, eu não lembro o nome das plantas. Ela chama calateia. Não conta pra ninguém, fala. Calateia, também conhecida como maranta. Ela é calateia ornata. Tá. No popular, na loja, ela é conhecida como risca de giz. Por quê? Porque ela parece, né? É alusão aos termos risca de giz. Uhum. Então, ela é uma planta assim, que não tem flor mesmo. Ela é uma planta que você tem que manter dentro de casa, totalmente sem sol. E aí você rega ela uma vez por semana. Essas aqui são todas de uma vez por semana só, a rega de água. Uhum. Aí, de vez em quando você precisa molhar a folha dela, porque ela é de região úmida, tá? Então, assim, todas elas são desse formato. Posso passar para outra? Vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre adubo, quantas vezes você rega. Uma vez por semana, a rega dela é uma vez por semana. Tá. Somente uma vez por semana. Se você regar demais, a planta também sofre. E é importante a gente observar algo assim antes da rega? Ou nesse caso dessa planta, você rega uma vez por semana na data marcada ali no calendário? Não, uma coisa que eu sempre falo é você olhar a terra. Muitos dizem, eu coloquei o dedo na terra e ela está seca. Uhum. Às vezes o vaso é muito profundo, você não chega até a base. Medindo a umidade com a mão, né? Aí eu sempre ensino a fazer com palito, um palito de madeira, e você deixar inserido ao lado do vaso, deixar alguns minutos na terra e você puxar o palito de volta, tipo medir bolo cozido ou não. Uhum. Se o palito sair seco, sem uma terra grudada, é porque a planta está seca todinha. Então, primeiro faz essa avaliação. Sim. Aí depois, com o tempo, você vai aprendendo a olhar. Eu olho a planta e eu já sei se está com água ou não. Mas isso são coisas que você vai observando, vai aprendendo, né? E com relação às folhas, elas te dizem algo? Sim, a folha. Essa planta, então, ela é uma planta bem diferente. À noite, essa planta, ela faz isso aqui, ó. Ela levanta as folhas. Bem assim, eu saio da loja, ela tá assim, desse jeito. Porque ela é uma planta que a gente chama de rezadeira. Todas elas levantam as folhas no final do dia. Aí de manhã você chega, elas vão baixando a folha. Por quê? Porque ela tem essa sequência mesmo, por isso que ela tem colorido no verso. Ela é uma folha bem colorida, olha, a parte dela. E aí é muito bom você observar bastante ela sempre. E molhar, né? É isso, gente. Então, daqui a pouco a gente segue falando sobre as outras plantas e respondendo as suas perguntas, as perguntas dos nossos telespectadores. Agora sim, chegou a hora da gente ir para um intervalo e já voltamos com o nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a companhia de todos vocês que nos acompanham.
Hoje, quarta-feira, com o nosso jardim aqui no nosso programa, estamos aprendendo a cuidar de plantas coloridas com a Leda Welter, que é florista e empresária. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso programa, Leda. Obrigada. Leda também trouxe pra gente uma opção de arranjo maravilhoso, com mais durabilidade, agora para o Dia das Mães, que será comemorado na próxima semana. A gente tem aqui esse lindo arranjo, ela já trouxe aqui várias dicas de como cuidar, por que montar um arranjo assim, nesse formato, com essas cores, com essas flores, e também trouxe a opção desse arranjo aqui de flores e folhas desidratadas, né? Que já é um arranjo que a pessoa pode ter em casa por 1 ano ou até mais, né, Leda? Sim, até mais, depende do lugar que coloca. Não pode pegar muito sol e nem muita umidade, então é já sem desidratado já. Como é que a gente tira a poeira de um arranjo como esse? Secador de cabelo. É mesmo? Secador de cabelo no frio. Você passa, você tira do lugar, né, o buquê, e você usa o secador de cabelo na versão fria e passa nele, que sai toda a poeira dele. E as folhinhas não vão embora, não? Não, porque é por isso que eu falo que a secagem natural, ela não... Ela preserva? Ela preserva, exatamente. Ela não estoura, a flor fica mais natural. Olha que bacana, né? A Leda já ensinou aqui pra gente como ela desidrata aqui essas flores e folhas. E é uma secagem totalmente natural, demora 3 semanas, Sim. né, mais ou menos, até ficar assim, Sim. nesse visual que a gente está vendo aqui, Sim. né? Mas é o que faz durar mais. Exatamente. Então, é o mais indicado, na verdade. A natureza agradece. É isso, é um trabalho muito bacana. E aí eu tô te convidando, né, a participar aqui do nosso programa com as suas perguntas para a Leda, perguntas sobre cuidados com as flores, com as plantas. E a Leda vai responder agora a sua pergunta. Eu agradeço muito a participação de vocês todos que estão aí em casa acompanhando a gente, sempre participando aqui do nosso programa com as suas questões. Olha só, eu tenho aqui a pergunta da Ana, aqui de São Paulo. Obrigada, Ana, pela participação. Ela te pergunta, Leda, posso cultivar plantas coloridas em varandas ou sacadas com muito sol? Depende. Existem o tipo de plantas que é para o sol. Essas que eu trouxe aqui, nenhuma delas é para o sol pleno. Existe bromélia, existe a lavanda. Lavanda tem várias plantas que são de sol, são de área externa, que fica muito bonita, inclusive. Mas essas que eu trouxe aqui, nenhuma delas é para esse espaço. Tá. Mas e aí? sempre é bom perguntar onde você vai adquirir as flores, se são flores de sol pleno, porque varanda sempre tem sol. É, e é o dia todo. Depende, né? Sim. Se for num prédio ali que tem outros cobrindo, né? Tipo o meu, assim, Sim. no meu ali tem muita cobertura de muitas torres, então mas aí acaba não tendo muito sol. E observar sempre se tem sol durante o dia. E é observar o horário do sol, que é muito importante pra gente. Quando você... eu faço muita pergunta quando o cliente chega na loja. Tá, tem sol. Qual é o horário do sol? Porque é muito importante saber que tipo de planta colocar pelo horário do sol. Porque tem o sol mais fraquinho, tem o sol ardido e tem o sol no final da tarde. Então, é muito importante saber o horário do sol. Eu aprendi aqui no nosso jardim na semana passada que a gente não pode ficar levando a flor, a planta, de um lugar para o outro, né? Que é aquilo que você também comentou aqui na hora do intervalo. Planta é planta. Não tem perna. Exatamente, Deixa a planta se acostumar com o ambiente. Porque se você ficar trocando muito de lugar, a planta, quando ela começa a ficar, é aqui que eu vou ficar. Aí o espaço, a luminosidade, o vento, o calor, a claridade, aí você vai e tira. Aí a planta vai ser todo aquele processo de adaptação de novo. É muito importante você nunca ficar mexendo. De preferência fazer um cantinho verde em casa, que as plantas elas se ajudam muito. Então, quanto mais junta as plantas num espaço só, é simulação da mata. Então, quanto mais junto, mais umidade, mais cuidado e mais... A observação é o quê? Juntar as plantas num canto para ficar úmido, porque elas se protegem uma a outra. Quanto mais junção, mais umidade, mais proteção. Olha que bacana, dica legal também. Por que ninguém morre de frio nem de calor no meio da mata? Porque a mata você se adapta à umidade que tem lá dentro. Olha só, gente, dica bacana essa, hein? Carla Santos, do Rio de Janeiro. Obrigada, Carla, pela participação. Um beijo grande para todos aí no Rio. Ela quer saber, existe alguma planta colorida que resista bastante ao frio? Ao frio?
É externo ou interno? Depende. Eu acredito que externo, né? Externo. Existe as plantas de jardinagem, né? Que são plantas, são helicônias, são bromélias. As bromélias são coloridas. Hoje em dia a gente tem uma variedade de bromélias absurdas, que não tem a flor. Existe a bromélia que a folha dela é colorida, simulando uma flor. E é muito importante. A bromélia é uma planta nativa nossa também. Então ela dura bastante no externo. Então tem bastante coisa colorida sim no externo. Depende do tamanho do vaso, a proporção onde você vai colocar e tudo mais. Tá aí, respondida a pergunta da Carla. Agora é o Rogério de Santos, Litoral Paulista. Beijão, Rogério, para todo mundo aí de Santos. Olha só, ele pergunta, você recomenda alguma planta colorida que também seja repelente natural? A lavanda. A lavanda. Lavanda. Na verdade, não é colorida, ela é a folha, né? A flor, ela não é ter uma coloração. Mas existe a lavanda, existe a citronela, que são plantas que ajudam a fazer a diminuição dos bichinhos, dos mosquitos, de mosca e tudo mais. É muito bom mesmo. Lavanda, então, e dá para comer também, né? Oi? A lavanda dá para comer também. Sim. Né? Você falou de uma planta aqui que dá para comer, lavanda também dá para comer. Inclusive, tomo chá de lavanda. Toma chá? Ai, menina, veio flor de lavanda. Veio uma pessoa, uma convidada que um dia desses trouxe um monte de flores comestíveis e ela fez um bolo de lavanda, que tava uma coisa de delicioso. Toma um chá de lavanda para você ver. Também? Que delícia que é a florzinha no chá. Exatamente, ó, já fica essa dica então. Cultive lavanda, tenha essa planta como repelente, use para chá e também faça bolo. Né? Multiuso. É. Pergunta da Rose, da Bahia. Beijão para todo mundo aí da Bahia. Olha só a pergunta da Rose. Qual a flor colorida mais usada em casamentos? E por quê? Eu vou casar mês que vem e só falta o buquê. Não sei qual flor escolher. Então, a flor mais colorida, que mais usada na minha proporção, na minha busca lá, sempre é lírio. Lírio? Lírio tem uma variedade de cores, assim, enorme. Tem o matizado, tem vermelho, tem amarelo, tem laranja, tem branco, tem rosa, tem matizado branco com vermelho. É uma coloração, uma paleta enorme de cores, o lírio. Então, e tem significado? Lírio é delicadeza. Olha, pureza, então, né? gente. O branco é pureza. O lírio branco é pureza. Mas o lírio em si, independente da cor, delicadeza. Delicadeza, é. E que coisa mais delicada que uma noiva? Existe dele perfumado, existe ele sem perfume também. Vai muito de tudo isso. Tá bom. Já fica a dica então, tá, Rose? Pergunta do Diego, aqui de São Paulo. Obrigada, Diego, pela participação. Ele quer saber se uma planta colorida... Como saber se uma planta colorida está recebendo luz de mais ou de menos? É a pergunta. Ah, isso é muito importante, principalmente nessas daqui. Ela enrola a folha. Quando ela recebe luz demais, ela faz esse movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela enrola a folha assim, ó. Ela faz isso aqui, ó. Ela fecha. Ela faz exatamente isso daqui. Ela enrola todinha. Então, é sinal que a planta está com luz demais ou sol demais. Ela fecha a folha, ela se recolhe, se protege. Respondido então, né? E aí, nesse caso, precisa mudar de lugar. Não é para ficar mudando a planta de lugar toda hora, mas no caso, quando você vê ali um sinal na folha, aí você muda de lugar. E é importante você pegar essas dicas quando você compra a planta. Por isso que eu sempre faço muita pergunta do local que vai a planta e a flor. Por quê? Porque é para você não ficar trocando a planta de muitos lugares, assim. Para dar a indicação correta, né? Sim. Agora, olha que bacana essa pergunta da Priscila Gomes. Ela diz o seguinte, obrigada, Priscila, pela participação, beijo grande. Ela diz, olha só, o maior presente para minha mãe seria me ver cuidando de plantas. Ela ama todas e eu não me interesso por nenhuma porque acho que não saberei cuidar. Poderia me dar dicas de como começar? Quais plantas fáceis de cuidar posso ter na minha casa sem correr o risco de matá-las facilmente? Ótimo, perfeito. É uma planta pendente chamada jiboia. Tá. Ela é uma planta que ela é muito recomendada para espaços fechados. Por quê? Porque ela limpa o ar e umedece o ambiente. Na ponta da folha dela, ela cria uma gotinha de água todos os dias. Então, ela umedece o ambiente. Uma planta muito recomendada para quartos de bebês, de crianças. Olha só. Porque ela não tem cheiro, né? E ela limpa o ar. Já dá a dica de como cuidar, então, por favor. A ideia é o quê? Da jiboia, é da planta que tem vaso, que tudo que for pendente,
a planta, tudo que pende vai pesando, né? Ela vai derrubando. E aí você tem que olhar a base dela, porque o que pesa puxa a raiz para cima. Então, muitas vezes a planta está bonita, pendente, mas a base dela está amarela, as folhas estão amarelando. Por quê? Porque você esqueceu de olhar de onde que vem bonito. Olha só, a Larissa Silva, obrigada Larissa pela sua participação, ela diz assim, ó, estou amando a dica de arranjo para o Dia das Mães, quero dar um buquê bem lindo para minha mãe Irene e vou aproveitar para deixar um feliz Dia das Mães para minha amada. Beijo para ela e para todos do nosso programa. Obrigada Larissa, beijo grande para você, beijo para dona Irene, feliz Dia das Mães a todos. É claro que a gente ainda vai falar de Dia das Mães aqui no nosso programa semana que vem, mas como a gente está com esse tema hoje aqui, então eu já deixo aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo hoje. Certo, Leda? Certo. Aproveitar essa chance, né? Sim. Dá tempo da gente responder uma última perguntinha? Clara Farias, ó, me achará. Beijão, Clara. Ela pergunta o seguinte, gostaria de dicas de cuidados com a begônia. Obrigada. Begônia, a begônia é uma planta que pode pegar sol, pode pegar bastante claridade. Aí sempre você tem que olhar a begônia e mudar de vaso. A begônia é uma planta que cresce, essa aqui, ela cresce muito, ela fica altíssima. E sempre a proporção, quanto maior o vaso, maior a planta. Mais respira, ela tem mais nutrientes, ela tem. Então, quando tem caule, ó, quando a planta tem caule, nesse caso aqui, ó, ela precisa de replantar um vaso maior, ela fica bem alta. Então, é necessário o replante. É muito importante o replante. Tá? Você conseguir cultivar as plantas melhores. E o adubo? Adubo é a cada 3 meses. Cada 3 eu meses? Eu sempre coloco no adubo a cada 3 meses. Se você adubar demais, você mata a planta também. Tem alguma especificidade desse adubo? Eu gosto de usar o líquido, porque você dilui ele na água e aí ele faz a proporção igual para a terra toda. É sempre bom, o líquido, porque é melhor a facilidade de regar sempre no líquido. É isso aí. Gente, vou deixar aqui os contatos da Leda para você conhecer mais sobre ela, sobre o trabalho dela. É Leda Maria Welter, florista empresária. Ela tem uma loja de plantas que é a Blumenfi. Esse é o arroba dela lá no Instagram. Então, arroba Blumenfi, como está aparecendo aí na sua tela, _floricultura, não é isso? Isso mesmo. Blumenfi _floricultura e o WhatsApp, DDD 11, número 976846654. 11 976846654. Obrigada, viu? Obrigada, Amei te conhecer, Leda. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. Dicas importantíssimas que você trouxe aqui pra gente, tá? Até uma próxima. Obrigada. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já voltamos falando sobre fitoterápicos aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui conosco. Nós já tivemos o nosso quadro, Nosso Jardim, aqui hoje, quarta-feira, dia de falar sobre plantas, os cuidados com as plantas. A gente teve dica de arranjo para o Dia das Mães. Se você perdeu, pode entrar lá no YouTube, Hit TV Oficial. Busca lá a playlist do nosso programa e você tem acesso a todas as nossas edições para rever quantas vezes você quiser. A partir de agora, vamos falar sobre fitoterápicos. Vamos descobrir quais são aqueles fitoterápicos que rejuvenescem e desinflamam. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é a biomédica Franciela Bednarski. Muito prazer e muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Doutora, para quem não sabe, a gente já começa aqui o nosso bate-papo explicando o que são os fitoterápicos. Certo. Os fitoterápicos são uma classe de medicamentos que têm os seus princípios ativos oriundos de plantas medicinais. Então, nós temos muitas plantas que têm compostos que podem ser utilizados para rejuvenescer, desinflamar, compostos como antioxidantes. Então, é uma classe de medicamentos oriundos de plantas. É isso, mas eles acabam sendo utilizados, quando a gente está falando de doenças, eles acabam sendo utilizados como uma terapia
integrativa, alternativa, é isso? Complementar? Sim, é isso. Porque quando nós pensamos em medicamentos fitoterápicos, vale lembrar que eles têm um mecanismo de ação diferente dos medicamentos alopáticos. Tá. Então, o primeiro erro seria comparar os dois. Os medicamentos fitoterápicos, eles são utilizados pensando em tratamentos a médio e longo prazo, e eles também são utilizados por pessoas que querem modular o seu corpo todo. Eles têm um princípio ativo, mas eles não têm apenas uma ação específica. Então, quando eu utilizo um fitoterápico, eu vou ter vários benefícios. Diferente de um medicamento convencional, alopático, que ele vai resolver um ponto específico no meu corpo. Então, não usamos fitoterápicos, por exemplo, para questões urgentes. Não usamos fitoterápicos. Dá para comparar com a homeopatia ou não? Não, também não, porque Também a homeopatia não provém apenas de plantas medicinais. A homeopatia provém de minerais, né? De animais, inclusive, então não, são diferentes. Totalmente diferentes, mas dá para comparar com relação ao tempo, né? Que os homeopáticos também trabalham dessa maneira, né? É um tratamento de longo prazo. Eu não sou especialista em homeopatia, mas assim, a fitoterapia, nós colhemos bons resultados com o tempo de uso. Bem, gente, eu já lembro aqui que se você tiver alguma questão sobre esse assunto, você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você possa participar aqui do nosso programa. Estamos falando sobre medicamentos fitoterápicos naturais, né, doutora? Estou aqui com a doutora Franciela falando sobre esse assunto. E eu queria entender, são naturais os fitoterápicos, mas pode haver algum tipo de efeito colateral? Sim, os medicamentos naturais, eles precisam... Existe uma legislação no Brasil que regulamenta toda a formulação, a distribuição desses medicamentos. Então, eles têm uma dose recomendada, eles têm uma dosagem, né, uma dose recomendada, e eles têm... Os efeitos tóxicos já são conhecidos, então eles precisam oferecer segurança para as pessoas. Mas sim, um erro é você pensar que por ser um medicamento natural, ele não vai produzir toxicidade e nem efeito colateral. Claro que nós não podemos, mais uma vez, comparar com os medicamentos alopáticos, né? Mas nós temos, por exemplo, resveratrol, que é um fitoterápico, que está muito utilizado, que está sendo muito utilizado. Ele tem um efeito de bloquear a ação de outros medicamentos alopáticos conforme a dose que está sendo usada. Então, é necessário uma recomendação, buscar um profissional, entender o que é que vai ser tratado para a dose, né, para a dose terapêutica ter o seu efeito, para o seu uso também, né, o tempo de uso também ser conhecido. Ele interfere com outros medicamentos e ele interfere com outros fitoterápicos também. Então, tem que ter uma receita ali muito bem dada, né? Exatamente. Muito bem recomendada. Sim, assim, para que a pessoa comece um tratamento, é isso? Exatamente. Assim, eu não conheço casos de morte por ter utilizado fitoterápicos, né? De bloqueio de um outro tratamento que não pode ser bloqueado. Existem interferências, sim. É importante, né? E aí, no caso, consultar o seu médico, aquele que já está te tratando, né? De outras formas, é isso? Precisa consultar alguém, um especialista nessa área, porque nós não temos muitos médicos assim interessados na fitoterapia, o que é uma pena, mas nós temos bons profissionais nessa área. E tem algum tipo de contraindicação, doutora? Algumas fórmulas não podem ser consumidas por gestantes, por pessoas que estão fazendo tratamentos para doenças hepáticas, doenças renais, para as mamães que estão amamentando. Então, a depender da formulação, sim, existem. Bem, mas você é especialista, né?
na parte estética. Estamos aqui hoje justamente para falar sobre fitoterápicos que desinflamam, por consequência rejuvenescem. Isso. E por consequência também vão evitar doenças, né? Porque é um tratamento muito preventivo, não é? Sim, é isso mesmo. A minha especialidade é na área da estética e eu costumo dizer que a estética, os resultados excepcionais da estética, elas dependem de um metabolismo saudável. Então, nós precisamos cuidar de dentro, porque a nossa pele é o reflexo do nosso metabolismo. E lógico que tudo começa com pequenas inflamações que se tornam grandes inflamações e que vão bagunçando todo o nosso corpo. O que é um corpo inflamado? Geralmente nós temos uma resposta inflamatória natural, saudável, e isso não é um problema, né? A inflamação é uma resposta natural do nosso organismo. Agora, todo mundo fala em inflamação porque nós vivemos num ambiente muito propício a causar inflamações, né? Então, uma inflamação, ela vai aumentando o seu grau, a sua intensidade, ela vai prejudicando o funcionamento dos órgãos, dos nossos órgãos, e com o tempo ela vai causar a perda da função de um órgão, por exemplo, né? Então nós temos que cuidar com essa inflamação silenciosa, que é aquela inflamação que não está produzindo febre, por exemplo, porque é, né, uma resposta de uma inflamação, a febre, em casos agudos e extremos, mas ela está prejudicando a nossa circulação, a absorção dos nossos nutrientes pelo intestino. Então, ela está prejudicando as nossas funções cognitivas, né? No raciocínio, pensamento, atenção, foco. Então, quando nós pensamos em prevenir inflamações utilizando fitoterápicos, nós conseguimos ter, a longo prazo, prevenção de doenças sérias, como doenças neurodegenerativas, Alzheimer, né? Essas doenças que não têm um desfecho bom. Exatamente, então a gente envelhece antes, né? É por isso que a gente está aqui para falar sobre rejuvenescimento, sobre o não envelhecer precocemente. E a gente tem algumas telas, então, desses fitoterápicos, né? Vou pedir para colocar a primeira tela no ar, por favor, diretor. Olha lá, o primeiro é a quercetina, antioxidante que ajuda na imunidade e na proteção celular. E aí a gente tem alguns alimentos, né, onde são encontrados, onde é encontrada a quercetina. Próxima tela, olha lá, cebola roxa, maçã e brócolis. Fala um pouquinho, doutora. A quercetina, ela é um flavonoide recentemente descoberto, digamos assim, né, dentro da história da fitoterapia, então um pouco mais recente. A quercetina, ela previne doenças senis, ela melhora a microcirculação. Então, a quercetina, junto com o resveratrol, que é famoso por estar presente nos vinhos, ela vai ativar uma família de genes conhecidos já com relação à longevidade, que é os genes da família das sirtuínas. Então, a quercetina é um ótimo alimento, um ótimo suplemento fitoterápico. Acontece que, quando nós estamos falando de onde eles podem ser encontrados, as pessoas começam a calcular quanto desse alimento elas precisam ingerir para ter esse efeito terapêutico. Já vou dar uma notícia não tão boa. É impossível nós conseguirmos uma ingestão adequada desses alimentos com efeito terapêutico. Então, o que eu costumo dizer, nós complementamos a fitoterapia, a suplementação com os alimentos, mas nós não podemos depender dos alimentos para ter o resultado terapêutico. Não vai fazer efeito nenhum. Apesar de que são alimentos da terra, são alimentos saudáveis, nós precisamos incluir esses alimentos na nossa dieta,
Mas para ter esses efeitos precisa de suplementação. Precisa, porque as doses, elas são maiores do que as doses encontradas em alimentos. Então, você falou sobre o resveratrol. São nomes difíceis de falar, viu, gente? Resveratrol, consegui. Ele é a nossa tela 6, diretor. Coloca na tela pra gente, por favor. Olha lá, o resveratrol e as ações dele. Resveratrol protege o coração e ajuda no envelhecimento saudável, além dos benefícios que você já trouxe, né? E a gente tem aí, ó, uva roxa e amendoim. Sim, ele está presente nas frutas que têm essa cor, essa coloração roxa ou vermelho intenso, no romã. O amendoim, vale lembrar que é com casca, porque ele está na casca do amendoim. Ah, tá. No pepino japonês também tem resveratrol, nas uvas, em especial as uvas vermelhas e, consequentemente, então, no suco de uva e no vinho também, mas os vermelhos, os tintos, né? Que também é um componente aí que precisa ser consumido no fitoterápico, né? Que é como uma suplementação. E aí eles são combinados, doutora? Podemos combinar, sim, com certeza. Mas veja aqui, existe um estudo falando sobre o resveratrol, que se consumido 8 miligramas de resveratrol por dia durante um longo período, você também tem os efeitos. Agora, veja, 8 miligramas de resveratrol por dia, mesmo 8 miligramas, é difícil de você encontrar na sua dieta. Mas eu quero dizer que, a depender do tempo que você está utilizando a substância, você vai ter os efeitos também. É isso aí. A próxima tela é um nome muito difícil. Tela 3, diretor. Epigalocatequina galato. Epigalocatequina galato. Consegui? Conseguiu. Olha lá, longevidade e saúde metabólica. Sim, exatamente. A epigalocatequina, ela está presente no chá branco, no chá verde, no chá preto. Ele está presente na Camellia sinensis, que é a arvorezinha, né, dos chás. Mas ele também está presente nas alcaparras, por exemplo, em conserva. Tá? Então, inclusive, nas alcaparras você vai conseguir uma miligramagem maior do epigalato do que nos chá verdes. Mas supõe-se que 240 ml de chá, aí vale lembrar que é o matcha, acho que é assim que fala, né? Porque ele é feito com o vegetal todo moído, com o pó do vegetal. E o chá é uma solução apenas, né? Então você não fica só ele diluído, né? Não ingere o vegetal. Então o matcha tem uma concentração maior do que os chás que nós geralmente fazemos. E outra coisa, o chá, para ter algum efeito terapêutico, que ele já vai ser reduzido, né? O efeito terapêutico de chá é muito reduzido. Mas vale lembrar, não pode ser adoçado, ele não pode ser fervido, a maioria vai depender do que você está utilizando, né? Se for a casca, por exemplo, ele precisa ser fervido. Mas ele precisa ser abafado, porque quando está saindo aquela fumacinha do chá, essa fumacinha está carregando óleos essenciais, está carregando alguns componentes. Então, ele precisa ser abafado, não pode ser endossado. Doutora, a gente tem mais 2 telas. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar uma seguida da outra. Tela 4, fisetina, que ajuda a manter as células jovens. Olha lá. E tem já a tela 5, a fisetina é morango, maçã e pepino. E aí a tela 5 é a curcumina, que combate inflamações no corpo. E tá aí, é o açafrão, né? É, o açafrão da terra, conhecido. A fisetina, A gente tem só um minutinho, só fala pra gente, assim, do benefício que a gente tem. Eles são ótimos antioxidantes e eles vão atuar promovendo longevidade.
É isso, gente. Tudo isso pode ser encontrado nos fitoterápicos, não é isso? Quer saber mais? Entre em contato com a doutora Franciela Bednarz, que tem muito conteúdo lá no Insta dela. É o @drafranciela, @drafranciela, o Instagram. Também tem o YouTube, né? Franciela Bednarz, que como está escrito aí. E tem o WhatsApp da doutora, DDD 11, número 9 1154 1221. Doutora, muito obrigada. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Até uma ótimo. próxima. Até. Agora nós encerramos, então, o nosso programa com esse conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.